Alô velhinho, eu sou o Andrew e no episódio de hoje vamos falar sobre rastreio de movimento. Como fazer o movimento acompanhar a imagem, colocar alguma outra imagem em cima e fazer ela acompanhar o movimento da imagem de baixo. E, bom, semana passada a gente não teve vídeo, né? Eu tava meio enrolado com algumas coisas, mesmo nessa quarentena que a gente tá tendo. Sempre tem um monte de coisa pra fazer, gente na volta, então, enfim, eu acabei não fazendo. Mas vamos ver se nesse mês aqui a gente faz alguns tutoriais, assim, de algumas coisas mais, uns efeitos especiais e tal, uma coisinha mais legal. E a gente vai começar hoje falando de track motion básico, tá? A gente não vai fazer uma coisa muito complexa, mas vai ser legalzinho. Luz, câmera e produção. Então, velhinho, a gente tá aqui no Premiere, tá? A gente jogou o nosso videozinho para fazer o rastreio de movimento aqui. Eu gravei com a Sony, então ele tá com a imagem bem lavada, assim. E eu fiz aqui um movimentinho assim na parede. Na parede tem alguns buraquinhos mínimos aqui no cantinho. E a gente vai fazer o rastreio desse movimento. Até cortar aqui, vamos fechar em 10 segundos. Que eu acho que já tá bom. Certo? E a gente vai fazer um objeto acompanhar o movimento que a câmera está fazendo. Mas como vai ser algo simples, então a gente não vai fazer como se estivesse na parede, a gente só vai fazer acompanhar o movimento, não como se estivesse pintado na parede, por exemplo. Isso é um pouquinho mais complexo, a gente vê em outro tutorial. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, a gente está no Premiere, ele não tem esse recurso de fazer o track, então a gente vai clicar aqui em substituir composição do After Effects. E aqui está o nosso arquivo através do Dynamic Link no After Effects. O que a gente vai fazer? A gente vai ir na janelinha controlador, é essa janelinha aqui. Eu coloquei aqui mais pro canto para ela ficar mais em evidência. E se tiver em inglês o teu After Effects, então vai estar Track Motion ou a janelinha ali de Tracking, certo? Então aqui a gente vai ter as mesmas opções. E aqui ele tem 4 opções, a gente vai usar esse aqui, controlar movimento. E o que acontece? Vai aparecer um quadradinho aqui, que é onde a gente vai posicionar, pegar ele no meio aqui, posicionar o que a gente quer que ele siga, que ele rastreie o movimento do que. E para isso a gente precisa de contrastes, partes em contraste. Esse aqui é um buraquinho, né? Uma parte escura no meio de uma parte toda clara, né? Ele é um ponto em contraste que a gente poderia usar para fazer o traqueamento, mas como ele é um ponto muito grande, ele vai demorar mais o processamento, porque ele tem que acompanhar toda esse quadrado, essa gama de pixels que tem aqui, o movimento que ele está fazendo. Então o ideal é a gente pegar sempre um pontinho pequeno para poder fazer o rastreio, né? Vamos ver algum pontinho interessante aqui. Opa, puxei demais, ó. É aqui, ó. Ele dá um zoom para a gente ver exatamente onde a gente está colocando. Nesse primeiro quadradinho a gente vai selecionar bem, ó, vou ajeitar aqui a setinha, isso, deixa mais no meio. No nosso feijãozinho aqui, ó, ele que vai ser o ponto de contraste para o rastreio. E esse outro quadrado aqui, eu vou deixar ele como referência para ele pegar essa área que está aqui, ó, com essa bolinha aqui no final, essa outra bolinha, aí ele sabe que ele tem que seguir esse movimento, tá? Então a dica é executar, apertar aqui a setinha para ele fazer o rastreio automaticamente, enquanto estiver distante. Se tu deixar muito perto, é como se o teu computador ele tem que processar uma imagem muito grande, por mais que seja só aí, né, no teu quadrado ali, um pontinho pequeno, mas aqui, pelo menos no meu computador, ele acaba demorando um pouco para poder fazer esse rastreio. Então quando eu deixo distante, ele faz o rastreio mais rápido, certo? Então se eu clicar aqui, ele vai rastrear só um frame, ó. Tá vendo? Ele saiu do 0 e foi pro 0,1, ele rastreou um frame, só o próximo frame. E se eu clicar aqui nessa setinha mais simples, né, ele vai ir rastreando os frames automaticamente, todos vai seguindo até terminar, até o final disso tudo. Então eu cliquei aqui para ele começar a rastrear, ver que ele está acompanhando o movimento aqui do nosso feijãozinho. E eu vou deixar ele fazendo
até o final para vocês verem como é que vai ficar. Bom, terminou aqui o tracking. Vocês devem ter visto que eu dei umas paradinhas aqui no caminho que eu tive que ajustar. Realmente, ó, ele em algum momento ele se confundiu e pegou essa daqui ou essa daqui, esse buraquinho ao invés do nosso principal, que é esse daqui. Então pode ser que ele vá se perdendo, e se ele se perder, o que a gente tem que fazer é o que eu fiz ali, né? Ir voltando no ponto certo e corrigindo até que ele pegue a referência de novo e siga. E quando ele se perdeu? Se perdeu principalmente quando ele estava em movimento, quando esse buraquinho ele não estava mais com uma definição boa, ele já estava meio embaçado, meio com blur ali, e aí ó, principalmente aqui assim ó, não se define o que é um buraco, é uma mancha, né? Então nesse momento a gente tem que ir fazendo manualmente, né? A gente percebe que aqui embaixo, quando a gente abrir a setinha, aqui embaixo fica todos os anchor points que ele vai criando automaticamente em relação de posição, tá? Aqui tem um botãozinho de rotação e escala, que é o que a gente vai falar em algum outro vídeo, né? Como eu falei, a intenção aqui é só seguir o movimento, né? Não é parecer que está na parede, né? Se fosse a ideia de parecer que está na parede, era importante colocar o rotação, pelo menos, que aí ele ia acompanhar o movimento de acordo exatamente com como se fosse a parede, né? E escala se eu estivesse me aproximando e me afastando, né? E olha só o que acontece. A gente está aqui com o nosso buraquinho aparecendo, só que a câmera depois ela sai dali. Só que por que eu coloquei nesse buraquinho daqui, inclusive? Porque esse buraquinho ele continua visível mesmo quando a câmera sai daquele quadro que a gente tinha antes, ó, quadro inicial. Vem aqui. Quadro inicial, e esse pontinho ele continua aparecendo aqui, ou seja, eu consigo rastrear ele mesmo depois de ter movido a câmera até lá, porque ele continua aparecendo. Então tua câmera pode se mexer o quanto tu quiser, desde que o teu ponto de rastreio ele continue aparecendo. E aí quando ele volta para cá, ele permanece rastreando, certo? E esse é todo o caminho que ele fez. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar um null object. Ai meu Deus. A gente tem que criar um null object. Ou um objeto nulo, se for em português aqui, né? Que ele é um objeto que ele não é nada, ele não aparece na tua timeline. Deixa eu ver. Ah, tá, esse aqui é o arquivo original, tá? Sempre quando ele for rastrear o movimento, ele vai se basear pelo teu arquivo original. Tu pode ter editado, mexido na cor, mexido no corte, em um monte de coisa. Mas quando ele for executar o rastreio, quando tu estiver aqui no controlador e colocar para ele rastrear algum vídeo, ele vai vir no arquivo base, no original, tá? Então a nossa composição ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, eu ainda não apliquei rastreio nenhum. Eu criei um null object, certo? Um objeto nulo que ele vai servir como referência. Digamos que é uma layer que a gente usa só para captar o movimento. Depois a gente vai fazer um truquezinho bem legal, que é para o objeto que a gente realmente quer, esse sim vai acompanhar o movimento. O que a gente tem que fazer? Tem que editar o destino, que no caso aqui vai para o null object, e aí aplicar. Aqui, XY, ok, mandou. Agora todo aquele rastreio que a gente fez, ele está no null object, que é um objeto nulo que nem sequer aparece. Aparece aqui para nós, mas enfim, ele não... Mesmo se ele não continuar visível, ele continua tendo a referência que a gente precisa, que é do movimento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma imagem, que no caso eu vou pegar aqui o logo da Britannic, e eu vou ajustar, porque está muito grande. Colocar um tamanhozinho meio bonitinho, colocar ele mais para cima aqui, e vou também mexer na cor dele. Pronto, agora ele está pretinho, bonitinho, eu mexi no Lumetri ali para puxar ele para o preto. E ok, agora o que a gente vai fazer? Esse recurso aqui ele se chama Parent, ou parente, pais, enfim. Tu vai puxar isso daqui
Ó, ele meio que cria uma linha que está grudada no meu mouse e arrastar até o Null Object, que é no caso a referência que a gente quer buscar de movimento. E agora, a partir de agora, ele segue o movimento que eu coloquei como referência, olha só. Pronto, ele não está perfeito, certo? Mas ele está bem próximo. Tanto que a gente precisa fazer esses ajustezinhos aqui, finos no movimento. Mas a ideia é que ele simplesmente acompanhe o movimento, né? Não que ele faça parte. Então acho que está muito bom, já está dentro do que eu gostaria. Voltando aqui para o Premiere, tudo que a gente fez lá está aqui, né? Por causa do Dynamic Link. Exceto por um efeitinho que eu coloquei aqui, que é o do Lumetri, certo? Só para dar uma vida para nossa imagem, né? Para ficar mais natural, não esbranquiçada. Mas enfim, todo o movimento ele tá aqui, a gente consegue mexer igual. Então esse foi o vídeo de Track Motion, espero que vocês tenham gostado. Que esse é só o básico, eu quero ensinar um pouco mais sobre ele mais pra frente. E durante esse mês também fazer mais alguns vídeos assim, né, mais de efeitos especiais, umas coisinhas mais legais. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo seu gostei, dúvidas deixem nos comentários e até o próximo episódio de Producena.